Fomos criados não apenas para termos relacionamentos, mas para refletirmos o caráter de Deus em todos eles. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Isaac Santos, eu sou pastor na Assembleia de Deus Ministério Rei Jesus. E toda manhã trazemos aqui uma reflexão bíblica para a edificação espiritual de todos nós. Subscreva o canal e ative o sininho para que não perca nenhuma de nossas atualizações. Hoje vamos refletir na palavra que encontramos em Gênesis, capítulo 1, na primeira parte do versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa afirmação traz consigo muitas implicações teológicas. A semelhança que temos com Deus nunca será perfeito. Só Deus é perfeito. Mas como um espelho, ainda que embaçado em alguns momentos, todos nós refletimos o caráter de Deus. Temos essa natureza. E essa semelhança que temos com Deus não é estagnada. Ela pode aumentar ou diminuir. É chamado de Deus para o seu povo que reflitamos cada vez mais fielmente essa imagem, esse caráter de Deus. É porque somos feitos imagem e semelhança de Deus que temos domínio sobre os animais da terra, pois o nosso Deus é um Deus de domínio. É porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus que temos poderes morais e a capacidade para a santidade. Mas é também por ser imagem e semelhança de Deus que somos criaturas relacionais. O nosso Deus é relacional. Ele é um Deus de relacionamentos. Isso faz parte de sua própria natureza. Deus cria o homem dizendo, no plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Com isso, ele afirma o seu relacionamento perfeito entre Pai, Filho e Espírito Santo. E ele revela que fomos criados com base nessa natureza relacional de Deus. Isso é de suma importância para nós, pois significa que relacionamentos não são uma construção social e não são apenas um desenvolvimento tardio que o Senhor teve depois que criou o homem. O homem sempre foi criado para viver em relacionamento com o seu próximo. Essa foi a designação de Deus para o homem, com base em sua própria natureza. Nas Escrituras, vemos o próprio Deus fazer essa afirmação. Em diversas partes da Bíblia, Deus se equipara a um pai, uma mãe, um patrão, um juiz, um noivo, um amigo. São relacionamentos que, quando devidamente empreendidos, refletem o caráter de Deus, de tal forma que o próprio Deus se coloca como uma dessas figuras relacionamentais. Isso significa que os nossos relacionamentos dão testemunho de Deus. A forma que nos comportamos em nossos relacionamentos é a nossa pregação viva. Vemos o próprio Cristo usando do relacionamento entre um pai e um filho como pregação em sua parábola do filho pródigo. O pai terreno aqui serve para Cristo como modelo do amor do nosso Pai celestial. Quanto ao relacionamento entre irmãos, Jesus diz em João 13:35, saberão que vocês são meus discípulos se amarem uns aos outros. Ou seja, quando modelamos o amor de Cristo em nossos relacionamentos, aí nós nos distinguimos como servos de Deus. E quanto ao relacionamento conjugal, a Bíblia é ainda mais explícita quanto à necessidade do homem de espelhar o caráter de Deus em seus relacionamentos. Em Efésios 5, o Senhor ordena que as mulheres se submetam a seu esposo e que os esposos amem e deem suas vidas pelas suas mulheres. O texto afirma que as mulheres devem fazer isso como a igreja está sujeita a Cristo. E os esposos devem assim agir
como Cristo amou a igreja. Essencialmente, o que Deus diz em Efésios 5 é que os casamentos precisam dar testemunho do caráter de Deus e da união dele com sua igreja. Irmãos, o Espírito Santo nos chama hoje a meditarmos no peso dessa palavra e na responsabilidade que temos como servos de Deus de fielmente representarmos o caráter de Deus na face da terra. Medite hoje. Como tem sido o seu relacionamento com seus filhos, seus pais, seus irmãos, seu patrão, seu empregado? Você tem, em todos esses relacionamentos, refletido a essência e o caráter de Deus? Acredito que, a todos nós que somos imperfeitos, encontraremos áreas onde precisamos melhor espelhar o caráter de Deus. E é do agrado do Senhor que façamos isso hoje. Coloque diante do altar os seus relacionamentos e clame a Ele, buscando em Jesus Cristo santificação. Que mais fielmente possamos ser imagem e semelhança do nosso Criador. Vamos orar. Senhor Jesus, santifique-nos. Faz de cada um de nós melhores amigos, melhores irmãos, melhores pais e filhos. Que possamos melhor refletir o seu caráter nos nossos relacionamentos, para a honra, glória e louvor do seu santo nome. Em nome de Jesus Cristo que te pedimos e agradecemos. Amém. Esse tem sido mais um devocional diário. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário e compartilhar para que a palavra de Deus possa alcançar e edificar mais vidas. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima.